1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Amém? Amém. 1 Samuel. Deus hoje vai pelejar ao nosso favor contra os nossos adversários. Nessa peleja não teremos que pelejar. Aleluia, o Senhor pelejará por nós. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Diz assim: Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse a Davi a Saul: O teu servo apacentava as ovelhas de teu pai. E vinha o leão e o urso, e eu tomava a ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e feri, e livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe as mãos da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu o teu servo leão como o urso. Assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da mão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome. Louvado é o nome do Senhor, igreja. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32, a Bíblia diz que dentro do povo de Israel há muitos soldados, há muitos guerreiros, só que dessa vez a batalha, aleluia, ela é diferenciada. A batalha não é para enaltecer o rei de Israel, a batalha não é para enaltecer os guerreiros de Saul, a batalha não é para enaltecer o homem da terra. Desta vez a batalha é para enaltecer o nome do Senhor, o Deus vivo, aleluia. A Bíblia diz que é um gigante chamado Golias, e há muito tempo, há muitos dias já vem afrontando o povo de Israel no campo de batalha. A Bíblia diz que não há soldado que possa enfrentar este homem, porque ele já é conhecido como vencedor de várias batalhas. Dentre muitas batalhas, esse gigante, aleluia, ele vem vencendo inúmeras batalhas. Só que a Bíblia diz que quando Deus entra numa peleja, ele não perde batalha, ele entra para ganhar e ele não sai sem a vitória. A Bíblia diz que o Senhor levanta Davi, o pequenino, dentre soldados experientes em batalha. A Bíblia diz que Davi ele vai até o gigante em nome do Senhor Jesus, sem espada, sem escudo, sem couraça, sem armadura humana, mas ele vai em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que o Senhor ele dá estratégia, aleluia, a Davi, aleluia, ele desce junto à ribeira, ele pega algumas pedras, aleluia, seu fecho, aleluia, e ele vai à peleja com esse gigante. Aleluia. Igreja, a Bíblia vai dizer que em todo tempo, Davi, aleluia, está confiando no Deus a qual chamou, a qual ungiu e a qual o separou desde criança. A Bíblia diz que o gigante ele confia na tua espada. O gigante ele está confiando nas tuas experiências. Aleluia, mas pode ter experiência o suficiente em batalha. Pode ter a maior espada que tiver na terra. Pode ter a sua melhor armadura. Quando é Deus que está pelejando, não tem espada, não tem escudo e não tem armadura que impeça o agir de Deus. Aleluia, a Bíblia diz que Davi, aleluia, ele vai pegar as suas pedrinhas, aleluia, ele vai colocar na funda, ele vai rodar e vai lançar. Igreja, entenda que não foi a pedra quem derrubou o gigante. Não foi, aleluia, o tamanho ou a mira de Davi, não, mas foi o nome do Senhor. Porque pela lei da física, aleluia, o gigante quando é batido a pedra em sua testa é para tombar para trás. Aleluia, pela lei quando se tomba é para trás, porque a Bíblia diz que o gigante cai para frente. A Bíblia diz, aleluia, que o gigante ele tomba à frente. Davi, mais do que depressa, ele vai subir pelo gigante, pegar a própria espada do gigante e cortar a cabeça do gigante. Ou seja, ele vai cortar o mal pela raiz. A Bíblia diz que todos os soldados, os adversários também, que estavam do lado do gigante, eles ficam, aleluia, espantados com a grandeza do nosso Deus. Igreja, aleluia, todo o tempo nós vimos que Saul, aleluia, ele tenta vestir Davi com a sua armadura, com a sua espada. Só que, aleluia, tem horas, igreja, que a nossa peleja ela não é contra a carne nem contra o sangue, como a Bíblia diz.
A nossa peleja é espiritual. A nossa peleja, ela tem que ser no joelho. A nossa peleja não é na força do braço. Aleluia, não é na força da espada, mas é no nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Vamos ver que Deus. Saul, ele tenta de toda maneira dizer: olha, meu filho, tu és mancebo, tu és pequeno, não tem experiência na batalha. Só que mal sabia ele que Davi já adquiria experiência em nome de Jesus desde quando cuidava das ovelhas. Glória a Aleluia. Deus. Muitos vão ver você vencer, mas vão saber de onde você forjou a armadura. A nossa armadura, ela não é conquistada nos palanques ou no mundo. A nossa armadura, ela é conquistada dentro de um quarto, chorando, jejuando, orando na presença do Senhor. É esta armadura que Davi usava. A armadura é espiritual. A armadura da fé, da confiança e da soberania de Deus que ele tinha. Porque a Bíblia diz que Davi falou ao rei, quando cuidava da ovelha do meu pai: vinha o leão e eu me atracava com ele e livrava a ovelha. Quando vinha o urso, aleluia, matar as ovelhas, eu lançava a mão em sua barba e feria. Igreja, a Bíblia não diz, mas eu creio que o urso era muito grande. Porque eram umas montanhas, e eu creio que o urso não é pequeno até hoje em dia, né? O urso já não é pequeno por si só. Imagina Davi 1,50 m, 1,60 m, quem sabe? Mas a Bíblia diz que Davi, ele se expunha à batalha e vencia. É por isso que quando Davi torna-se a tomar o trono, aleluia, e a Bíblia diz que Davi se torna rei, ele vai em algumas batalhas conquistar e vence. Uma, porque ele tem coragem. Duas, porque ele confia em Deus. E terceira, porque sempre ele consulta a Deus. Sempre ele entrega a batalha dele na mão do Senhor. Aleluia. Muitas das vezes queremos vencer batalha que não é nossa. Aleluia. É batalha para o Senhor pelejar e queremos ensinar a Deus a pelejar por nós, e isso não pode acontecer. Davi, ele não ensinou, aleluia, ao Senhor a vencer ao Senhor. Tem que derrubar os gigantes dessa maneira, não. Davi, ele foi escutando o Espírito Santo, foi seguindo a estratégia que o Senhor dava, e assim ele venceu. Aleluia. Talvez você tenha um gigante que tem te afrontar. Aleluia. Para minha surpresa, aleluia, como eu já disse inúmeras vezes, louvado é o nome do Senhor, há alguns dias já vim percebendo algum murmurinho na empresa. Aleluia. E eu sempre orando ao Senhor. Só que nesta semana, segunda-feira, foi diferente. Eu levantei, eu orei. Eu sempre oro Salmo 91 antes de sair de casa. E o Senhor me disse, eu sempre saio, às vezes, em jejum, né? Que eu sempre entrego quando eu chego lá para tomar café 9 horas. E dessa vez eu cheguei na empresa essa semana. E o Senhor falou para mim: você não vai tomar café, você vai continuar em consagração. E eu, tudo bem. E eu continuei. E fiquei até voltar para casa. Né? Entreguei o jejum, era em torno de 6 e pouco da tarde. Antes de voltar para casa. E isso todos os dias. Ontem, tem uma moça lá que, ela fala que é macumbeira, mas não vai em terreiro. É aquelas católicas não praticantes. Só que nem por isso devemos desacreditar do nosso adversário. Sempre temos que estar vigilante. E aí, hoje eu sentei no último banco da van. Eu sempre sento na frente, só que por algum motivo eu me consegui sentar lá atrás e ela sentou na minha frente. E aí ela estava falando no WhatsApp e eu desatento olhando no celular e o Espírito Santo falou para mim: olha no celular dela. E eu olhei e ela não percebeu, mas estava lendo as mensagens dela. E ela estava falando com uma outra pessoa lá do Rio de Janeiro. E dizendo assim, a mensagem. Até me surpreendeu. E aí depois eu entendi o porquê o Senhor mandou eu aumentar a oração e o jejum esta semana. E a mensagem dizia assim: olha, tem uma pessoa na minha van e ele é muito chato. Chama, ela falou o nome dos guias, que eu vou chegar em casa e também vou fazer. Vou acender lá, eu vou pegar a pinga e a maçã e vou fazer o trabalho, porque ele vai sair da equipe. Eu não suporto ele. Eu fiquei lendo assim, eu falei: Espírito Santo, quem é essa pessoa? E para minha surpresa, daqui a pouco ela mandou com letra maiúscula. O nome dele é William Miguel, para a moça. Ela esqueceu Maria. Aí eu cutuquei ela: você esqueceu Maria. Ela lembrou: você está lendo minha mensagem? Isso confessa tempo. Falei: a gente tem que ter visão diária. Eu falei: mas está tudo bem. Eu não vou te repreender. Só que você quer medir forças com força. E deixa eu te dizer uma coisa. Você pediu para, sei lá, quem fazer um trabalho, né? Você não está indo com a minha cara. Tudo bem. Só que deixa eu te falar uma coisinha. Eu vou dobrar o joelho. Eu vou dobrar o joelho. Eu vou falar para você uma coisa. O mesmo Deus que jogou Satanás lá de cima, falei nem dava antes de descer. É o mesmo Deus que pode abrir a tua sepultura.
O mesmo Deus que pode abrir no meio da van, todo mundo olhando. O mesmo Deus que pode abrir a tua sepultura é o mesmo Deus que pode te colocar para pregar o nome dele, tá bom? Fica tranquilinha que segunda-feira a gente conversa. Desci da van. Bati o pé 2 vezes, orei só no nome dele e vim para casa. Igreja, o inimigo está em todo o tempo. Ele já não está mais fingindo, ele está mostrando para você que vai te atacar. Aleluia. Ele vai te atacar. E aí eu entendi, eu falei, Senhor, obrigado por me alertar em aumentar e redobrar o jejum e a oração. Porque talvez se eu tivesse desapercebido, talvez eu não tinha visto aquilo que o Senhor ia me mostrar. Igreja, o inimigo, ele está vindo, ele já vinha para matar, roubar e destruir. Só que se nós não se preparar, igual muitos não estão se preparando, ele vai tentar. Ele vai tocar na saúde, ele vai tocar, ele está como Golias, afrontando. E nós não podemos recuar como soldados de Israel, nós temos que ser como Davi, ir adiante e mostrar o tamanho do nosso Deus. Aleluia. Não é, eu tenho medo da macumbeira, eu tenho medo do trabalho, não. Se ela está fazendo, então eu vou aumentar o jejum e a oração, vamos bater, porque o nosso Deus é maior. Aleluia. O nosso Deus não tem Maria Padilha, não tem Maria Mulambo, não tem Maria Farrapo, não tem Zé Pilintra, não tem Chucaveira, que pode levar a gente, o nosso Deus é maior. Se ele estralar o dedo, ele governa os céus e a terra e o sol. Se ele estralar o dedo, a Bíblia diz que ele detém o sol e a lua. O povo falava de Moisés, aleluia, a Bíblia diz que Deus abriu a terra e engoliu. Aleluia. E eu disse na cara dela, você tem filho, cuidado. Cuidado que você tem 4 crianças. Da mesma maneira que vem, pode voltar 7 vezes pior que teus filhos. Aí ele olhou para mim, você está querendo dizer alguma coisa? Eu falei, aguarde. Porque não vou eu bater boca com você. Mas Deus, você é conhecedora da palavra, mas Deus vai te mostrar uma coisinha. O que é sepultura? E desci. Igreja, o inimigo, se ele vir na tua frente, para com esse negócio de eu tenho medo, vou correr. Não. Não estou falando que a gente tem um peito de aço, mas a gente tem um Deus que pode tudo. Verdade, Deus. E aí o mais engraçado, porque, igreja, eu tenho 1,50 de altura. 1,60. E uma coisa que eu tenho ultimamente pedido a Deus, para me dar o mesmo espírito que Davi tinha, de ousadia. E aí eu percebi que, igreja, eu sou uma pessoa assim, que se você me afrontar, eu vou crescer. Eu vou ter 3 metros de altura para cima de você. Na hora que eu vi ela escrever o meu nome e fazer os trabalhos, eu li tudo que ela está fazendo. Eu falei, eu não tenho medo. Eu até cheguei em casa e falei com você. Eu começo a orar. Porque eu vou orar. E se Deus não libertar, Deus vai levar. E vai ser isso. A Bíblia diz que Davi não orou para Deus libertar a Golias, não. Davi foi descer com a cabeça. Acabou. Tem que ser assim. Se o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir, vamos mostrar para ele a grandeza e o poder do nosso Deus. Ah, tá fazendo trabalho? Tá bom. Vou fazer igual os antigos. Vou pegar o nome dela, escrever no altar, dobrar o joelho em cima. Vamos orar. Vamos ver quem que vai vencer essa batalha. E aí ainda uma moça no meu serviço mandou para mim a Daiane, que eu comentei até com ela, né, sobre isso. Ela falou, mas você não ficou com medo? Eu falei, não, filho. Eu caí do 5º andar do prédio e não morri. Eu falei, eu sei, Deus, que eu sirvo, senão não era para mim estar no altar. Se não era para mim estar todo dia vindo na igreja, que Deus é isso que eu vou servir se eu ficar com medo de uma macumbeira, de um trabalho. Então eu estou na igreja, então vamos levantar, vamos orar. Entendeu? Orei antes de entrar em casa, orei antes de sair, já orei. E vamos orar. Igreja, o meu coração não é que Deus mate, é que Deus converte. Aleluia. Porque querendo ou não, é uma alma. É uma alma. Bom ou ruim, é uma alma que está sendo guiada como um manequim na mão do adversário. Mas nós temos que mostrar que é um Deus, que mesmo que é Deus de justiça, o mesmo Deus de amor é fogo consumidor também. Verdade. Davi ele mostrou para os adversários de Golias, para a banda de Golias, que quem estava com ele. E nessa batalha, aleluia, a Bíblia diz que não foi homem, não foi rei, que foi enaltecido, foi o nome do Senhor. Então, igreja, aleluia, quando o inimigo bater de frente com você, aumente a potência da sua oração. Aleluia. Aumente a potência do seu clamor. E mostre para o teu adversário quem é o Deus que você serve. Louvado seja Deus. Não estou dizendo para você pular na frente de uma bala com peito de aço, porque ninguém é super-homem. Mas estou dizendo para você não recuar mediante o seu adversário. Se o adversário se levantar, ele tem 2 trabalhos. É se levantar para cair. É como eu falei para ela, da mesma maneira que vir, vai voltar. Porque na minha tenda não vai tocar. Glória a Deus. E aí, até achei engraçado que uma moça que me conhece também faz tempo, ela olhou para trás e falou assim, Stephanie, eu conheço o William. E eu sei que a oração de um crente, porque a mãe dela é pastora, e ela é desviada também. Né? E a oração de um crente, ela é pior
do que uma macumba. Deus vem e Deus mata por alguém, um servo dele. A moça que é desviada. Eu só olhei para ela e falei, um ótimo final de semana para vocês e desci. Então, a igreja, o inimigo, ele não está mais disfarçando. Não tá. Ele vai pegar, ele vai mostrar, ó, fulano que tal, é isso, faz isso, para você, para ver, até mesmo para a missão de Deus, para ver se você está preparado. Se você está na posição. Então, a igreja é o que eu falo. Muitos vão ser pegos de surpresa naquele dia, quando o diabo apontar e falar, aleluia, o que fez. Não, mas eu não fiz, fez. E não foi às vezes nem o diabo, ele fez por vontade própria, porque não vigiou, porque estava preocupado mais com as coisas terrenas do que espiritual. Quando eu dobrei o joelho aqui, eu falei, Senhor, faz, renova, porque a igreja está precisando desta oração. Verdade. Renova o altar, renova o temor e o tremor, porque isso se perdeu já. Aleluia. Você perdeu o temor na presença do Senhor. Verdade. Falei, Senhor, não deixa, aleluia, isso se perder dentro de mim. Ainda que eu perca esse emprego, ainda que as portas se fechem. Mas, Senhor, eu não quero perder o temor. Porque quando a gente tem a presença de Deus, igreja, a gente vence batalha. Aleluia. Eu já vi gente falar, testemunho, dentro da minha família, pessoas falar que a pessoa chegou e falou que ia matar, ia apontar a arma, apertar e não sem bala. Eu vi isso acontecer. Então não há nada impossível para o meu Deus e para o teu Deus. Amém? Amém. Fica tranquilo que o Senhor vai vencer o nosso adversário. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Nosso adversário hoje cai por terra. Amém. Aleluia. E nós vamos cantar o nome do Senhor. Eu Não para o homem ser glorificado, mas para que todos saibam na vizinhança que existe um povo que ainda ora, que um povo que ainda busca. E um Deus que responde. Glória a Amém? Deus. Senhor, Amém. que espera nessa noite. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amanhã a Santa Ceia do Senhor. Meu Deus Santo. Mais um mês, né? Já estamos no mês 4, quase indo para o mês 5, já metade do ano. Glória a Deus. E as horas estão se indo embora, igreja. O relógio já não está mais nem andando, ele está correndo. Tá correndo. Você levanta de manhã, você piscou o olho, já está em casa de novo, levantando de novo, trabalhando de novo. E aí eu já estava comentando até com um supervisor meu, o Rogério, eu falei, não, ele falou, nossa, as horas passou rápido. Eu falei, pois é. E nós dormindo. E quando eu falo nós, igreja, nós estamos dentro dessa terra, nós temos que se incluir. Aleluia. Todos os dias, porque muita gente faz reflexão no final de ano. Não, a reflexão tem que ser todos os dias. O que eu estou fazendo para ajudar o reino do céu? Como está a minha sandália espiritual? Como está a minha veste? Como está meu coração? Como é que está a minha vida perante o altar? Aleluia. Se o Senhor tocar hoje, será que eu sou? É isso que eu faço todos os dias, igreja, na hora do meu almoço. Eu sei que eu me afasto e eu me examino. Porque a Bíblia fala em Coríntios, né? Examina-se o homem a si mesmo. Então, igreja, nós temos que fazer essa examinação. Glória a Deus. Senhor, ontem eu não dei glória o suficiente, mas hoje eu vou dar. Senhor, ontem eu não louvei de todo o coração, mas hoje eu vou louvar. Senhor, ontem eu não estava com vontade de orar, mas hoje eu vou orar com vontade. Glória a Ser Deus. sempre o melhor. Todos os dias. Aleluia. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Amém? Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por este culto maravilhoso. Obrigado por essa saúde, obrigado pelo livramento, obrigado por essa graça que estamos reunidos aqui, meu Pai. Ainda, meu Deus, que muitos não conseguirão estar, nós estamos aqui dizendo que o Senhor salva, que o Senhor liberta e que o Senhor leva para morar no céu. Meu Deus, converte o coração da Stephanie, converte a mente dela, converte a alma dela, converte, meu Pai, aleluia, os caminhos dela. Meu Deus, assim como o Senhor enviou um anjo dentro, meu Pai, da fornalha, e todo aquele povo contemplou que o anjo estava lá. Assim como o Senhor venceu, meu Pai, Golias, aleluia, vence este adversário. Meu Pai, não quero que o Senhor mate, mas que o Senhor converta o coração dela, que o Senhor abra os olhos espirituais dela, que o Senhor abra o coração dela, para que ela possa voltar a Ti e servir a Ti verdadeiramente. Ah, Senhor, nos guarda, Senhor, nos livra, livrando, protegendo na noite, na madrugada, no amanhecer. Meu Deus, prepara o culto de amanhã também, meu Pai, Santa Ceia. Nos prepara no corpo, na mente, na alma, para a ceia contigo, meu Pai, nos leve em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Curva a tua cabeça, estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, permanece com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre, todo junto diz. Amém. E graças a Deus. Despedir com a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus
A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo, se inscreva no meu canal e ative o sininho e deixe o seu comentário. Vamos juntos nessa jornada!